A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia para todos. Sou o pastor Max. E mais uma vez está aqui no compromisso da palavra, com a palavra do Senhor, para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero louvar a Deus por esse dia tão maravilhoso. Deus seja louvado. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 11 e 12. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Batcá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Chamou seu lugar de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos principalmente verso 12, até aqui nos ajudou o Senhor, nós achamos muito bonito esse versículo. Nós só colocamos em prática que Deus tem nos ajudado. Só colocamos em prática que Deus tem nos tirado da dificuldade, da luta. Mas nós não lemos o contexto, que até onde esse contexto quer chegar nesse versículo. Se eu vou ler esse versículo aqui, o verso 12, até aqui nos ajudou o Senhor, eu só estou lendo para o meu ego, para concordar com as minhas práticas e para dizer que Deus tem me ajudado diante das circunstâncias. E é bem verdade que Deus ajuda, Deus livra e guarda de todo mal. Mas o contexto desse versículo, que são exatamente 17 versículos, vai falar que os filisteus estavam perseguindo o povo de Israel. E por perseguir o povo de Israel, só que o povo de Israel estava em pecado. O povo de Israel estava em pecado. E quando o povo está sabendo que os filisteus estão vindo atacar, Samuel vai chamar para fazer um concerto. Na verdade, o povo vai clamar por misericórdia, falando com Samuel, e vai dizer, verso 8, pelo que disse os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Está vendo? E aqui nós vemos que Deus, ele é misericordioso. Não é por causa do povo de Israel, não, irmãos. É porque Deus é misericordioso e tem compromisso com o concerto que ele fez com Abraão. Dizendo que Abraão seria um pai de uma grande nação. E aqui a Bíblia diz que o povo agora está sendo perseguido. Mas era necessário se consertar. Samuel vai pegar um novilho de 3 anos, fazer o sacrifício, clamar a Deus. Deus vai abater os filisteus, onde que o povo depois vai logo em seguida em uma guerra e vai atacar os filisteus e vai sair vitorioso. Mas era necessário fazer um concerto com o Senhor. Está entendendo? Nessa manhã Deus está falando comigo e com você que é necessário ter um concerto com o Senhor. Escute isso que eu vou dizer. Quando Elias estava no Monte Carmelo, capítulo 18 ali de 1 Reis, ele vai pegar 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, e vai reparar o altar do Senhor, para depois fazer o sacrifício. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou dar um conselho para nós nessa manhã. Se você estiver em pecado,
Não pegue no microfone no culto. Não tome santa ceia. Não faça nem a obra de Deus em pecado. É necessário se consertar antes que aconteça o arrebatamento da igreja com o Senhor, do Senhor. É necessário se consertar com Deus, para que Deus possa ter misericórdia e perdoar o meu pecado e o seu pecado. É tanto que Deus nem ouve a oração de um pecador. Isso aqui eu falo de pecador que está no mundo, no Egito. O Egito simboliza o mundo hoje. Que Deus, não estou dizendo que Deus é surdo, Deus vai ouvir, mas não vai atender. Deus não vai atender, são muitas coisas. A misericórdia de Deus que está pela vida dos pecadores. Que Deus não tem prazer da morte do ímpio. Então Deus não ouve isso. É bíblico isso? É. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, capítulo 9, João 9, no seu verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus só ouve a temente a Ele. Não adianta. Não adianta. Fofoqueiro, Deus não ouve. Língua grande, Deus não ouve. Aquele que vai na casa de outro irmão para fofocar, de pastor, de irmã de círculo de oração, de obreiros, vai para o culto e é reclamão, vai para o culto e nada tá bom. Deus não ouve sua oração, não, o pecador. Deus não ouve. Fala mal de todo mundo, fala de tudo. Murmurador, murmuradora. Se conserta com o Senhor nesta manhã. Faz o conserto. Para que você possa dizer, Benezer, até que Deus me ajudou. Isaías vai dizer 59, verso 2. O que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado, a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado contínuo. Tá certo? Então, irmãos, esse despertamento de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos ter a cada dia um concerto com Deus, porque Deus é santo. Deus não se mistura com pecado, não. Pedro vai dizer, sede santo, como eu sou santo, e toda a vossa maneira de viver. Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que viver santo. Qualquer lugar do mundo eu tenho que viver santo. Paulo vai dizer a segunda carta aos Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A minha vida e sua vida, novidade de vida. Perdão. Novidade de vida. Quando Deus falou com Abraão, capítulo 17 de Gênesis, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. Ah, pastor, mas é difícil ser perfeito. Não é não, irmãos. É claro que nós não vamos chegar à perfeição de Jesus Cristo, que Ele é o único supremo. Mas nós temos as condições de melhorar cada dia. Temos as condições de melhorar cada dia. Então nós, nessa manhã, estamos sendo exortados por Deus para melhorar cada dia. Analise, examine. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vê se você está em condições de pegar um microfone para cantar, para pregar. Se você não está em pecado, eu me examino todo dia. Você tem que se examinar todo dia. Até para adorar o nome do Senhor, você tem que estar em santificação. Até para você ter compromisso com Deus, tem que estar em santificação. No livro de Romanos aqui, ó, seu capítulo 12, no verso 1, verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É a Bíblia, não é o que o Senhor está dizendo, não. Eu estou transmitindo, transportando para nós nessa manhã aquilo que já está escrito. Pastores se vão adotar em adultério, irmãs de círculo de oração em adultério, jovens em fornicação, que está tudo dentro da igreja, com a cara mais lavada, achando que Deus está recebendo a adoração. Não está. Porque Deus não recebeu o sacrifício de Caim? Porque Deus não recebeu o sacrifício de Caim? Não matou o irmão dele com inveja. Deus está avisando para alguém nessa manhã. É necessário o conserto. Aí depois do conserto, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Provérbios 28:3, aquele que cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, você vai alcançar a misericórdia. Davi não perdoou o pecado de Davi? Matou o Urias e teve um caso com a mulher de Urias, adultério. Porque Deus não pode perdoar o nosso pecado? É o mesmo. Hebreus 13:8 é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário examinar todos os dias, não é só no culto de Santa Ceia. Todos os dias, hoje é domingo. Nós temos que examinar hoje a nossa vida diante de Deus. Porque Deus só vai levar para os céus remidos, lavados, santos pelo sangue de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você seja participante, se arrependendo dos seus pecados o quanto antes, seja participante do Rei dos Céus. Porque o céu não entra pecado. Do céu não entra pecado. Não tem bagunça no céu. O céu é organizado. É tanto que quem está lá no céu é santo. Isaías diz, capítulo 6, que os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não tem negócio de purgatório, não. Que vai morrer, ficar no purgatório, depois ressuscitar e vai para o céu. Vai não. Não tem purgatório. Não tem esse negócio de a pessoa morre em pecado e depois vai para o céu, não. Morrer em pecado é para o inferno. Morreu com Jesus Santo, vai para o céu. Simples. Simples isso. Que Deus te abençoe, que Deus sare e você seja uma nova criatura de verdade. Que você possa ter compromisso com Deus e a trombeta vai tocar. E cuidar para você não ficar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Poderoso. Nessa manhã eu oro pelos aqueles que estão em pecado. Eu quero nas tuas mãos, Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Amém.